Vamos lá? Vamos começar aqui, ó. Vamos pegar o próximo aqui, eventos e erros. Tá? Dá uma olhada aqui como é que vai ser. Então, ó, o que a gente vai dar uma olhada, né? Como é que a gente define como é que é feito, né, o lançamento de eventos e também como é que a gente define os nossos erros, né? Tá? E como é que a gente faz para lançar isso, né? Opa, deixa eu pegar aqui. Vou começar com a parte de erros. Tá? Então, por exemplo, né? Nem tudo que a gente faz nesses extrínsecos, né, nos extrínsecos, eles são válidos, né? Então, a gente pode ter muitas razões para querer lançar um erro, né? Então, por exemplo, você fazer uma chamada que não é permitida, você ter um dado que não é bem formatado, tá? Então, o que a gente quer, né? A gente quer poder lançar um erro desse e para a gente poder entender também os motivos, né? O tipo do erro ele vai te dizer muita coisa, né? Sobre o que aconteceu ali, né? Então, isso a gente viu no outro conjunto de slides, né? Isso é definido, né? No resultado do despacho, né? Do dispatch, que é o dispatch result, que tem que retornar alguma coisa que seja compatível com um dispatch erro, tá? E aí a gente pode fazer definições que sejam compatíveis com o dispatch erro, né? Então, por exemplo, né, aqui, se você for olhar nesse código-fonte aqui, você vai achar esse enum, que é o dispatch erro, que vai te dar alguns erros específicos que já vêm pré-definidos, né? Então, você tem lá cannot lookup, bad origin, uma origem ruim, né? Failed to look up some data, né? Você não conseguiu pegar algum dado, né? Ou então você pode definir o seu erro customizado, tá? De algum módulo aí. Tem um monte de tipos de erro aqui, ó. Tá? E assim vai. E você consegue definir o seu próprio erro, tá? Também. Tá? Aqui tem alguns detalhes, né? De como se, por exemplo, serializa, né? Eu acho que tem essa biblioteca de serialização aí, o Surge, né? Como é que você serializa os dados, né? Aqui tem vários exemplos, né? O que é isso aqui? Tá. Como é que você define o teu erro, né? Então, o erro ele vai ter alguns dados dentro dele que vai te dar ali até no máximo 5 bytes para você definir um erro, tá? Então, tem alguns dadozinhos ali que você precisa considerar. Se eu não me engano, essa estrutura aqui é o que define isso, né? Você tem um índice, você tem um valor específico, né, do erro, tá? E você pode ter algumas outras coisas aí, como a mensagem e assim vai. Como é que você declara os erros, né? Esse código aqui está um pouquinho grande, tem uma barra de rolagem aqui, mas vamos ver se a gente tem alguns dados específicos aqui sobre isso. Vamos lá. Então, você vai definir, né, e vai ter que marcar ele. Isso a gente viu na primeira aula lá de como é que é a estrutura dos pallets. Você vai ter que marcar ele com um macro aqui que se chama pallet erro, tá? E aí você vai definir um enúmero, um enum, né? E aí você vai colocar os dados aqui dos tipos de erro que você quer declarar, específicos, né? Então, por exemplo, para esse pallet aqui, ele está definindo um cara que se chama noOwner, então você não tem um dono, né? E not authorized, né? Um cara que não está autorizado. Tá? E dependendo da situação que você chegar, você lança um ou lança outro, né? Então, lá embaixo tem os exemplos, né, de validações e lançamento desses erros, né? Então, tem aqui, ó, você tem alguma estrutura aqui que a gente está utilizando aqui para pegar o current owner, né? Você tem um owner de alguma coisa aqui, né? Isso é específico para esse pallet.
Você pega, ou se você não tiver, você lança uma exceção, no honor. E aqui embaixo é uma verificação aqui do, por exemplo, você pegou aqui a origem, né? Quem é a origem, né? Colocou nessa variável aqui who, e aí tem que dizer que o current owner, ele tem que ser igual a quem chamou na origem, né? Ou seja, eu tenho que ser dono daquilo. Senão, você lança um erro aqui, not authorized. Tá? Então, aqui exemplos de como é que você faz o tratamento de erro. Tá? Seguindo, né? Você consegue escrever testes automatizados para poder fazer verificação se um erro foi lançado ou não. Tá? Então, por exemplo, aqui é um código que estaria dentro de um teste automatizado que faz esse tipo de verificação. Então, você tem uma função de teste, a declaração aqui do teu caso de teste, né? E aí existe um assert aqui, que é um assert loop, que é verificar que aquilo ali não funcionou corretamente. E aí você vai verificar isso aqui em relação a um erro que tinha que ser lançado. Está aqui o erro, né? No owner ou not authorized. Exemplo de como é que você faz teste automatizado em cima disso. Esse mouse aqui está com um duplo clique aqui. Então, todos os erros, eles acabam retornando ali um cara que é um dispatch erro, né? Que é o que é retornado pelo tempo de execução. Tá? Se você tentar printar esses erros, você vai ver umas coisas aqui meio que não legíveis, ou uma coisa que é um código, né? Que são aqueles bytes, né, que estavam sendo ditos ali, que você tem até 5 bytes para você representar o teu erro, né? Então, por exemplo, ele tem um índice aqui, né? Se você colocar aqui, ó, no owner encode, esse cara aqui provavelmente foi definido antes, então ele é o cara do índice 0. Aí vem depois o not authorized, aí ele é um índice 1. Se você tiver um cara aqui que é um outro tipo, ele já vai ter uma hierarquia antes de que erro é esse, né? E aí vai ter mais bytes associados a ele, tá? O último byte é o byte específico, né? Que é o teu que você declarou, né? Então, por exemplo, aqui continua sendo no owner e not authorized. Só que ele está colocando isso aqui numa estrutura que é uma estrutura que é o dispatch error, né? Então, ele atribuiu isso aqui ao dispatch error, né? E mandou dar um encode no dispatch error. E aí ele pegou a hierarquia ali do teu dispatch error, mas o último cara continua sendo 0 e 1 aqui, ó. Então, você pode ter até 5 níveis assim, de erro, né? Que são esses 5 bytes, né? Então, aqui tá os bytes, né? Então, o que tá essa representação que apareceu aqui, né? Ela está sendo mostrada aqui, ó. O 3 é o dispatch error, né? O próximo byte é quem é o pallet. E o seguinte é quem é o erro, de verdade. Tá? Você tem outros bytes aqui que não são utilizados, mas se você tiver o que eles chamam de nested erros, né? Um dentro do outro, você consegue usar esses bytes também até 5 bytes. Se você tiver mais de 5 bytes, você vai dar erro. Tá? Olha lá. Ele permite até 5 bytes, então você pode criar erros aninhados, né? Então, cadê o exemplo aqui, ó? Você tem um cara aqui que é um sub-erro, que é um erro dentro de um erro, né? Um subtipo, né, de erro. Tá? Então, isso faz o aninhamento, né? Aqui está definido, né? Eles definiu aqui um outro enum, que é esse sub-erro, e aí criou um erro baseado nele. Então, você tem mais um nível de hierarquia. Pode ter 2 níveis, né? Você pode ter mais um, né? Porque aí completaria, né? Você vai ter... na verdade, você pode ter mais 3, né? Eu duvido muito que você precise, assim, ter tanto uma hierarquia de erro tão grande, né? Mas se você quiser, você ainda pode criar um sub, outro sub, mais um sub. Não, o erro está aqui, ó. Se você for olhar a codificação, o primeiro byte é o que ele chamou aqui, é o dispatch erro. O segundo byte, ele te diz qual é o pallet.
e o terceiro byte diz qual é o erro. Aí, se você quiser criar mais um nested, né? Aí ele vai para o quarto byte. Então, você criou o primeiro subnível, você está no quarto byte. Você ainda tem mais 2 subníveis para criar. Tá? Você pode usar o quarto, o quinto. E o último deveria ser 6, pô. Eu acho que não devia ter esse último aqui não, mas deve ter um motivo para isso. É não utilizado, mas ele você pode usar. Eu acho que esse aqui é sempre 3. Então, por isso que ele falou que é 5, né? Porque você está realmente usando esses caras aqui. Mas, na verdade, são 6, porque vem um cara que está sempre fixo com 3. Tá? Então, você tem esse 3 e mais 5, a definição. Beleza, então isso aí foram os erros. Não é complicado, né? É um struct, é uma parada bem tranquila, você definir os erros. Eventos, né? Os eventos, eles são coisas que acontecem e que você quer notificar o mundo externo que aconteceu esse tipo de coisa, tá? Então, eventos são coisas muito comuns em smart contracts, né? Tanto em Inc, quanto Solid, quanto outras coisas, né? Você pode encarar eventos como logs, né? São coisas que ficam registradas que aconteceram, e se você quiser recuperar o histórico das coisas que aconteceram, você vai lá e olha nos logs, tá? Então, dentro dos pallets, é interessante você lançar esses logs também para aplicações que são externas, elas possam ler esses logs e conseguir identificar o que aconteceu especificamente. Então, tem uma declaração específica de eventos, né, que fica aqui no frame system config, né? Você tem aqui a definição do que é um evento, né? Runtime event, né? Então, a gente tem que se basear nesse tipo aqui para poder fazer a declaração de eventos. E como é que você faz a emissão do evento? Existe aqui uma função que é self-deposit event, que ele vai receber um evento específico, e aí a infraestrutura do substrate vai armazenar esse evento. Tá? Como é que é essa declaração, né, desse deposit event? Isso aqui é a função que faz o depósito, tá? A declaração dela. A gente não precisa reimplementar ela, só para mostrar o código-fonte. Para mostrar que ela usa, por exemplo, aquele frame básico, né, que a gente viu, que é o frame system, para fazer o depósito do evento. Tá? Os eventos, eles são apenas um item de armazenamento no sistema frame. Tá? Você simplesmente diz que o evento aconteceu e salva ele no storage. Tá? Então, basicamente, se você for olhar o que tem por baixo lá dos eventos, na verdade tem o storage. Tá? Ele fica lá armazenado e tem um contador também de eventos aqui. Esse deposit event, ele basicamente, o que ele faz é colocar um evento nessa estrutura de storage. Ele vai lá e appenda mais um evento ali dentro. Não vou ficar entrando em detalhes sobre isso não, tá? Porque a gente precisa saber usar. Isso aqui é a implementação interna lá do Substrate, dentro do Frame System, tá? Oi. Olha só, a parte de eventos dentro do teu pallet, ela é para notificar o mundo externo. Então, você não deveria depender de eventos dentro do seu pallet. Tá? Você não pode ficar lendo os eventos lá dentro. Tá? O que a gente faz por exemplo, utiliza os eventos durante os testes automatizados para verificar se tudo foi ok, mas você não deveria fazer
a sua aplicação depender dos eventos. Quem tem que depender dos eventos é a aplicação externa. Então, por exemplo, você tem um front-end que espera que, sei lá, alguma coisa aconteça para poder mostrar alguma coisa na tela. Aí ele pode ficar lá escutando um determinado evento. Quando o evento acontecer, ele vai lá, é notificado e mostra alguma coisa na tela. Agora, o teu pallet não deveria ficar dependendo de evento acontecer para fazer alguma coisa. Tá? Você não pode ler os eventos, né? Aqui tem código para mostrar isso, né? Você não vai conseguir ler os eventos. A gente sabendo disso, a gente já não vai fazer a implementação dessa forma. Isso também é implementação interna. Eles querem mostrar também que você não pode ter um trecho do código aqui, que é essa parte aqui, ó. É esse cara aqui. Que todo evento, quando ele é armazenado, ele guarda qual bloco que ele aconteceu, que é a marca de tempo de quando aquilo ali ocorreu, né? E esse bloco não pode ser zero, porque zero é o gênesis da blockchain. Você pode ter um estado inicial da blockchain, mas que você grava lá no gênesis da vida. E assim, você não pode ter evento no bloco zero, você tem que ser a partir do bloco 1, tá? Isso aqui é um detalhe também a ser observado. Mas isso tudo é implementação interna lá dentro do frame system, tá? Aqui não, aqui já é código de usuário mesmo, como é que você usa os eventos dentro do testes automatizados, por exemplo. Então, você chega aqui e, por exemplo, aqui ele está setando o número do bloco, né? Está colocando aqui um current owner, né? Que é quem é o dono de alguma coisa aqui, né? E aí está fazendo mudanças de dono aqui, né? Teria que ver a especificação desse método para saber exatamente o que está sendo feito aqui. Está dando um assert que está dando tudo ok, tá? E aí depois, digamos que esses caras aqui lançam eventos, né? Então, você consegue, durante os testes automatizados, pegar os eventos, né, que é o que está sendo feito nessa linha aqui, verificar o tamanho desse vetor de eventos, por exemplo, está falando aqui que são 3, tá? Aconteceram 3 eventos, provavelmente cada uma chamada dessa aqui fez um evento. E aí, verificar se esse cara tem o evento específico que você está esperando. Então, por exemplo, o evento chama Change Owner Changes, e aí tem 2 parâmetros desse evento, quem era o antigo e quem é o novo. Então, aqui deve ser, né, o antigo e o novo. Então, ele está verificando exatamente isso. Aqui é uma visão geral sobre os eventos. Eu queria ver... Eu acho que na outra aula a gente já viu como é que você declara os eventos, né? Aqui ele não mostrou. Só ver uma coisa aqui. Aqui tem a declaração. Pode ser que eu tenha pulado, né? Então, aqui é só para mostrar a definição de como é que você faz a definição e... isso aqui tá horrível, hein? O que será que ele desconfigurou aqui? Vou tirar aqui a tradução. Agora melhorou, né? Tava com uma tripinha ali, não estava dando para ver nada. Então, para mostrar como é que declara aqui os eventos, né? Então, aqui tem uma declaração de evento, ó. Você tem que marcar aqui que é Pallet Event e Pallet Generate Deposit, o Super, né? E Deposit Event. Então, essa marcação aqui é uma marcação fixa, né? E aqui você declarou como um enum quem é o seu evento, ó, Change Owner.
Aqui embaixo, você deposita aqui o evento. Tá? Agora, esse cara aqui, ele não tem parâmetro, né? Seria legal ver um exemplo que tem parâmetro, que era o que ele mostrou aqui. Mas, se eu não me engano, é só você declarar o parâmetro aqui no próprio struct, né? O struct, o enum, ele te permite aqui definir um enum que você tem parâmetros ali também. Tá? Só para completar aqui, né? Como é que a gente declara o evento e como é que chama o evento, né? Que é o deposit. Tá? Beleza? Então, fechamos essa parte aqui também.